Olá, amigos. Quem que você acha que nasceu primeiro? O que foi criado primeiro? As palavras ou os pensamentos? De cada 10 pessoas que escuta isso, 9 diz que foi os pensamentos. Então vamos lá. Pensamento tem conteúdo, tem ingrediente. Se nós analisarmos aqui, uma criança com menos de, vamos botar que seja 5 anos, ela sabe pensar, será que ela já sabe criar pensamentos úteis, positivos e construtivos? Criança com menos de 5 anos, ela não tem consciência. Para existir pensamento, tem que existir conscientização. Então, uma criança com menos de 5 anos, ela ainda não sabe pensar. Ela não sabe produzir pensamentos e sentimentos construtivos com consciência, mas ela já sabe conversar. Então as palavras começam a vir antes. O que vem antes das palavras? Isso é incondicional. Escutar, todo ser humano, quando nasce, ele já tem a percepção de escutar. O ouvido ouve, mas a criança, ela escuta através de olhar, perceber e, claro, o ouvido também. Então, primeiro nasce o escutar, depois nasce o falar e depois o pensar. A grande maioria das pessoas acha que o pensamento vem antes. É porque elas não pensam no que falam. Se elas pensassem de verdade, elas não falariam muitas coisas que falam normalmente. Então quem fala o que quer, às vezes acaba produzindo tristeza e desgraça para si mesmo. Vamos montar aqui um sistema de organização. Nós, eu, você, todas as pessoas dentro do normal, desde criança até quando morre, o que predomina primeiro é escutar. Por isso que escutar é o verbo mais poderoso que existe. Primeiro escutar. Bom, depois, quando é criança, que ainda não tem consciência, é falar. Então escuta, fala e depois pensa. Uma criança não pensa no que fala. Então, nós, depois de adultos, aí eu falo, nós, eu, você, nós que somos pais, esposos, nós que somos cidadãos conscientes, devemos inverter a ordem das últimas duas. Devemos sempre escutar muito mais, pensar mais e falar menos. Muitas vezes nós falamos mais e pensamos menos. Então nós devemos de aprender a pensar antes de falar, mas escutar antes de pensar. Às vezes a gente está tendo vários pensamentos em relação às outras pessoas, situações, circunstâncias, vários pensamentos em todos os sentidos da vida. A gente está tendo pensamentos sem ter escutado direito, escutado, percebido as coisas da forma como elas devem ser percebidas. Então, aí que vem, as pessoas se ferram, se lascam, elas fracassam e criam doenças para si mesmo por falar sem pensar. O que nasceu primeiro foi o falar, depois o pensar. Quando nós desenvolvemos a nossa consciência, nós devemos de pensar primeiro para depois falar. Então é essa aqui a analogia da pergunta, o que nasceu primeiro? Aqui eu posso simplificar, o que nasceu primeiro? A comunicação falada ou os pensamentos? Lógico, foi a comunicação falada, porque às vezes a pessoa está se comunicando sem pensar. Se ela pensasse antes, ela ia ser muito mais útil e produtiva e positiva na vida. Por isso que diz, o pensamento tem poder, desde que ele seja pensado antes de ser falado. Mas um pensamento que ele vem depois do que foi falado, ele já se torna destrutivo. Tanto que ele tem poder construtivo e destrutivo, negativo e positivo. Só que nós analisarmos antes. Primeiro pensar para depois falar, senão estaremos sendo criança. Só criança fala sem pensar. Será que nós somos criança? É só nós analisar, parar para pensar e escutar bem esse vídeo até o final. Analise, se você escutar bem esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário e vamos trocando ideia aqui para evoluir uma forma de escutar melhor, pensar melhor e daí falar melhor. Porque senão nós estaremos sendo criança. Nós nem escutamos direito, já estamos falando e nem para pensar no que falou, não é verdade? Então eu peço que Deus abençoe você e tua família, conte comigo no que for preciso e confirma aí, ó, se inscreva aí e me ajude a divulgar para outras pessoas. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.